Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra ao coração de cada um de vocês a respeito do tema É melhor fazer o bem. E uma das características que é citada na mulher virtuosa de Provérbios 31, uma das primeiras características é que ela faz o bem para o seu marido todos os dias da sua vida e não o mal. E é muito difícil a gente fazer o bem para as pessoas todos os dias. Porque tem dias que a gente tá bem, que a gente tá inspirada, que a gente quer fazer surpresa, mas tem dias que a gente não está bem. Isso é coisa do ser humano. Tem dia que tá bem, tem dia que não está. Mas nós temos que fazer o bem para o nosso esposo, para quem quer que seja, todos os dias da nossa vida. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Pois, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha para vocês verem que interessante. Deus ele fala assim através da palavra que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E eu vejo muitas mulheres dizerem assim: eu estou cansada de fazer o bem para o meu marido porque ele não me corresponde. Eu estou cansada de fazer o bem para o fulano, para o ciclano. Sabe, como eu ouvi até uma frase dizendo assim: a gente tem que fazer o bem, mas não pode ser tapete de ninguém. Sabe, isso é pensar de maneira carnal, porque se pararmos para pensar com a nossa carne, é obviamente que ninguém vai querer fazer o bem para o inimigo, porque a nossa carne, ela está condenada à morte, ao pecado. A nossa carne quer nos dominar a todo tempo e nós precisamos controlar o desejo da nossa carne, que é sempre pecar. E é obviamente que se nós formos pensar dessa maneira, nós vamos achar que isso é o correto a fazer. Só que o Senhor diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos ceifar, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E é isso que o Senhor ensina. Não é fazer o bem somente quando alguém está merecendo, somente quando alguém está correspondendo àquilo que nós estamos fazendo, porque aí é muito fácil. Tem até uma palavra que diz: é fácil a gente fazer o bem para aquelas pessoas que nos correspondem. É claro, eu vou ajudar aquele fulano e aquele fulano vai me corresponder com alguma coisa. Eu vou ajudar alguém aqui no trabalho, né? Porque eu sei que provavelmente eles podem me ajudar a ser promovido. É muito fácil fazer assim. Mas não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor quer que em todo o tempo a gente venha fazer o bem. Sempre que tivermos oportunidade. Eu tive a oportunidade de ajudar alguém que nem me cumprimenta. Poxa, então eu vou aproveitar essa oportunidade, porque isso é agradável ao Senhor. E é interessante que a palavra fala principalmente os da família da fé, né? Que aquelas pessoas que têm a mesma fé, que compartilham da mesma fé que a gente, sabe? Irmãos da nossa igreja que muitas vezes precisam de uma ajuda. Em todo tempo nós temos que fazer o bem. A palavra diz assim que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Muitas vezes você está dizendo assim: eu estou fazendo bem para o meu marido, mas ele não está me correspondendo. Ele está sendo errado. Deus vai cobrar dele. Eu não vou fazer mais porque Deus está vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo e ele não está nem me correspondendo. Eu arrumo a comida dele, eu preparo a roupa, deixo tudo prontinho e ele é um brutamonte comigo. Deus vai cobrar dele. Mas agora, como eu já vi muitas mulheres fazendo,
e dizendo que fazem isso com o esposo. Ah, mas agora eu quero ver. Também quando ele chegar em casa, ele não vai ter comida pronta. Ele que quiser, ele que passe a roupa dele. Ele que quiser que procure as coisas dele. Porque eu não vou ficar fazendo nada para ninguém. Eu já vi muitas mulheres fazer isso. Deixar o marido sem comida e achando assim, eu estou certa. Porque eu apenas estou correspondendo àquilo que ele está fazendo comigo. E aí você fica pensando que quem está errado é o seu esposo. Porque ele que não está fazendo bem para você. Você está fazendo. Então você acha que você não fazendo, você está certa. Porque isso é uma forma de castigo. É uma forma de fazer ele refletir. De ver o quanto maravilhosa você é. E quanto você faz para ele. O quanto ele precisa de você. Mas isso é errado, porque se você pensa que ele está pecando, pecando está você. Quando você sabe que tem que fazer o bem e você não faz. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 17 diz isso. Então, se você deixa de fazer, pensando que isso vai ser o melhor para o seu relacionamento, você está se enganando. Até porque eu acredito que você não quer ser reconhecida apenas como alguém que passa a roupa e faz a comida do seu marido. Eu acredito que você quer ser vista como a esposa, como a melhor amiga dele. E não é agindo como uma tola, dizendo agora ele vai pagar, que você vai fazer dessa forma. Quando a gente busca a restauração de um relacionamento, não é esperando que o outro mude. Não é esperando que o outro faça por merecer. Não é esperando que alguém faça alguma coisa ali para você mudar. Eu mudo se ele mudar. Como ontem eu ouvi uma moça falando que quando ela buscava pela restauração do casamento dela, ela começou a perceber que a restauração começou a acontecer com a outra pessoa. E não quando a pessoa, por exemplo, quando a esposa buscava a restauração do casamento, não era quando o marido mudava que a restauração acontecia. Mas era quando a esposa, por exemplo, mudava, sabe? Quando a pessoa dizia, não, eu não tenho que ficar buscando pela mudança do meu marido. Eu tenho que começar a buscar pela minha mudança. E através da minha mudança, o Senhor vai alcançar ele. E se muitas vezes a gente pensar dessa maneira carnal, achar assim que eu só vou fazer o bem se alguém merecer, eu só vou fazer o bem se a pessoa tiver algum benefício em troca. Nós estamos pensando de maneira egoísta. E o Senhor nos ensina totalmente o contrário do que o mundo quer que nós venhamos aprender. Nós vemos que Jesus, ele se colocou no lugar de servo. Muitas vezes a gente acha assim que servir é algo humilhante, é algo assim, sabe, que uma das coisas mais humilhantes que o ser humano pode fazer é servir alguém. Muita gente acha assim, eu vou ficar servindo meu marido, vou ficar servindo aquela pessoa que vem na minha casa, um parente, sabe, vou dar o melhor para ele comer quando ele vir na minha casa, eu nem gosto dele, nem vou com a cara dele, por que eu vou fazer isso? Só que o Senhor nos ensina que nós temos que fazer o bem para todos. É para todos. Quando Jesus assumiu a posição de servo, foi para nos mostrar que se nós quisermos chegar a algum lugar, não é assumindo posição de destaque, não é assumindo a posição de quem está lá em cima, que está ali sentado e esperando ser servido. Mas se nós quisermos chegar a alguma posição diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus, nós temos que assumir a posição de servo. E ser servo não é humilhante, porque o próprio Jesus nos mostrou isso, que se nós quisermos ser grande, primeiro nós temos que aprender a ser pequeno. Se nós quisermos alcançar o galardão do céu, é sermos pequenos, como tem uma frase que diz que a porta do céu é baixa demais e somente os humildes podem entrar. Somente aqueles que se curvam conseguem entrar. Só que muita gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, prefere andar com o nariz em pé, achar que é muito melhor ser servido. A gente vê isso dentro das igrejas, líderes que preferem ser servidos do que servir.
E nós muitas vezes criticamos. Ah, mas o líder fulano, ele foi na igreja lá, ele quis ficar no melhor hotel, ele quis a melhor comida. Na minha igreja recebemos um cantor que quis a melhor oferta. Só que nós muitas vezes não enxergamos que dentro da nossa casa nós agimos com o mesmo comportamento. Nós queremos ser servidas, nós queremos ser paparicada, nós queremos ganhar flores, bombons, presentes, queremos que o marido só falte beijar os nossos pés. Nós queremos ser servidas, mas nós não queremos trocar de posição e começar a servir. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, foi para mostrar isso para eles. E ele não lavou os pés dos 11, mas ele lavou os pés dos 12. Até mesmo Judas, que o traiu, teve os seus pés lavados. Mas quando nós olhamos isso, é lindo, é maravilhoso olhar que Jesus fez isso. Nossa, como Jesus foi maravilhoso, né? Ele foi humilde, mas nós se estivermos ali, naquele lugar ali, se colocarmos naquele lugar, no lugar ali de Jesus naquele momento, será que nós teríamos coragem de assumir a posição de escravo, porque eram os escravos que faziam isso, assumir a menor posição e lavar os pés até mesmo dos nossos inimigos? Será? Muitas vezes a gente quer fazer o mal, pagar o mal com a intenção que o outro vai pagar. Só que a palavra de Deus em Romanos diz que a justiça e a repreensão, ela pertence a Deus, não é a nós, é Deus. Olha que interessante, Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O Senhor diz: não se vingue, não dê lugar à ira, porque está escrito que a mim pertence a vingança, e aí a gente quer se vingar do outro. A gente quer dizer assim: ai, eu vou fazer o outro pagar, eu vou fazer meu marido pagar, ele vai ver, ele vai chegar em casa cansado, não vai ter uma comida, ele vai ver, ele vai reconhecer o quanto eu sou valorosa nessa casa, ele vai pensar mal de você, você vai estar estragando o seu relacionamento e achando que tá certa. Só que quando você diz assim: não, eu não sou uma tola, ele não merece, mas eu vou fazer porque não é a mim que pertence a vingança, é ao Senhor. E eu sei que eu fazendo bem vai ser como eu estar amontoando brasa viva sobre a cabeça dele. E é Deus que vai vingar ele por mim, se ele tiver que ser vingado. Porque muitas mulheres fazem tanta coisa errada que quando ela faz o bem, o marido acha que ela está querendo alguma coisa. E demora para ele realmente acreditar que ela mudou. E aí muitas vezes a gente vê uma mulher dizendo: ai, mas eu faço tanta coisa e meu marido não reconhece. Só que às vezes ela faz 50%, ela faz o bem, mas os outros 50% ela passa o dia inteiro fazendo mal, xingando, falando coisa, enchendo a cabeça dele, tendo comportamento egoísta, é uma mulher rixosa. Aí ela acha que ela trazendo uma roupa limpa, ela se arrumando, fazendo uma massagem nele, fazendo qualquer coisa, ela vai agradar ele. Não vai. A mulher virtuosa, ela faz o bem todo o tempo. Ela não fica assim: ah, pela manhã eu faço, eu acordo meu marido, encho a cabeça dele de um monte de besteira. Ah, mas depois do meio-dia eu vou começar a fazer alguma coisa. Não é assim. Ah, mas o meu marido não merece. Você não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer o seu esposo. Quem precisa conhecer é o Senhor. E se ele tiver que ser vingado e corrigido, quem vai corrigir é o Senhor. Como ontem eu ouvi uma irmã falando que uma repreensão de Deus vale muito mais do que a nossa repreensão. Vale muito mais que a gente ficar enchendo a cabeça do nosso marido e brigando com eles, tentando implorar reconhecimento.
Uma repreensão de Deus é muito pior do que 1000 palavras. Então, se você quer que Deus transforme o seu relacionamento, que Deus transforme a sua casa, a sua vida, faça o bem. Como o tema de hoje diz, é melhor fazer o bem. Faça o bem, porque o Senhor vai te recompensar. Ah, mas o fulano não merece. Deixa na mão de Deus, faça a sua parte. Seja mais parecida com Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a vida é como uma escada. Às vezes a pessoa pensa que ser o bom é estar no topo da escada e servir é estar no primeiro degrau. Mas o Senhor Jesus, ele virou essa escada de cabeça para baixo. Estar no topo dessa escada é ser humilde, é ser servo. Mas aquele que quer ser servido, ele ainda está no primeiro degrau da escada. Então vamos buscar ser humildes como nosso Senhor Jesus Cristo foi e sermos mais parecidas com Ele, para que através da nossa vida as pessoas possam ver o resplandecer do Senhor Jesus na nossa vida e possa dizer, poxa, aquela pessoa ela é humilhada, ela tanta coisa que ela sofre, mas ela continua ali, ó. Ela tem alguma coisa diferente. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração através dessa palavra. Um grande abraço a todas vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus.